Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia da semana de 31 de março a 6 de abril traz uma análise a respeito da lua minguante em Capricórnio e outros fenômenos astrológicos relevantes que vão acontecer ao longo da semana. Então, a lua minguante é sempre um tempo de eliminação, de estudos, análises, exame, para a gente ver o que precisa ser eliminado, aquilo que não serve mais, aquilo que não é mais do nosso interesse também, e procurar uma perspectiva de renovação para quando chegar a lua nova. Capricórnio é um signo pragmático, coisas práticas, objetivas, não a visão concreta das coisas, simboliza assim um polimento da pedra, né? Então a lua minguante permite que a gente faça um polimento bem fino, um ajuste bem fino naquilo que a gente está precisando direcionar melhor. Nos assuntos materiais, profissionais, financeiros, essa lua traz também essa perspectiva de análise, de exame, para ver aonde a gente pode melhorar o nosso resultado, concretamente falando, objetivamente falando. Ao longo da semana, vai acontecer novamente a retrogradação de Mercúrio. Na realidade, no dia 1º, Mercúrio ficará retrógrado por um período de aproximadamente 20 dias. A retrogradação de Mercúrio em si não causa grandes problemas, né? Mesmo que às vezes hoje as pessoas já conhecem porque a mídia divulga bastante, né? Mas não é assim tão relevante, porém também não é insignificante. Então é importante que a gente preste atenção para evitar de fazer movimentos que a gente tenha que refazer, porque essa que é a mensagem do Mercúrio retrógrado. Ele tende a inclinar as pessoas a fazer as coisas de uma forma que não está completa. E aí, de alguma maneira, a pessoa tem que fazer novamente. Então, o cuidado é em se desenvolver o que é preciso ser feito com uma visão mais ampla, uma visão mais minuciosa também, mais detalhista, até para poder organizar melhor o resultado que a gente quer obter. Então, nesse sentido, né, o Mercúrio vai ficar no início da semana, dia 31, dia 1º, tem um termo que chama estacionário, como se ele tivesse parado, para depois começar um movimento retrógrado. Então, nesses dias, normalmente as coisas também não andam com muita facilidade. Então, nesse sentido, essa semana me traz assim um conceito de interiorização maior do que exteriorização. Isso pode ser aplicado na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus negócios, né? Procurar, ao longo dessa semana, estar agindo de uma maneira assim mais reservada, é a palavra, né? Não é tempo de grandes exposições. E também aproveitar essa retrogradação de Mercúrio para fazer revisões. Olha só, a lua minguante já permite esse processo de revisar as coisas. Com o Mercúrio retrógrado, nós podemos ter um adicional de facilidades para a gente revisar o que for preciso revisar. Você tem textos que precisa revisar, comunicações, tem documentos, tem análises financeiras, análises de todos os processos, todas as coisas da sua vida. É um bom tempo de revisão. Nos relacionamentos, por exemplo, um bom tempo para conversar, para rever, para ver o que pode ser feito também para melhorar o nível de relacionamento, seja afetivo, seja profissional, seja social, aonde quer que você esteja, você pode, nessa semana, fazer um trabalho de revisão para melhorar as suas condições. A Lua, ao longo da semana, ela começa em Sagitário, passa por Capricórnio, Aquário e termina a semana em Peixes. Esse quadrante é um quadrante de realização. Sagitário traz os conceitos, vamos dizer, os filosóficos, o conhecimento, os estudos, e quando entra em Capricórnio é hora de colocar as coisas em prática. Então esse trabalho de análise, de revisão e de avaliação, ele tem que ser feito baseado em critérios concretos e práticos, porque é dentro dessa força que nós vamos poder obter resultados melhores ao longo da semana.
Na realidade, os aspectos que acontecem essa semana não tem muitos aspectos assim diferentes, né? A maioria são aspectos que a Lua promove, que é o corriqueiro do dia a dia. Mas nós temos, logo na segunda-feira, o Mercúrio ficando retrógrado, né? E ao longo da semana, Vênus faz uma conjunção com Netuno e ingressa também em Áries. E lá no sábado, dia 6, faz um sextil com Plutão. Então, isso, numa linha geral, é o seguinte: a semana começa com mais desafios do que facilidades, e à medida que vem passando os dias, as facilidades vão se apresentando e as oportunidades também. Então, esse início de semana exige de nós cautela, prudência, exige, assim, a gente estar olhando e prestando atenção nos movimentos que a gente faz, nas parcerias, nos contratos, nos acordos, como é que, se a gente assumir um compromisso com alguém, tem que ter um cuidado para ver se vai conseguir cumprir, né? Principalmente se a gente falar de compromissos financeiros, porque quando Vênus se encontra com Netuno, é um momento muito romântico, é um momento de muita imaginação, é um momento de muito otimismo, por um lado, mas é também um tempo de ilusão, de fantasia, de erros na avaliação, avaliação de valores, avaliação das coisas concretas. É um aspecto muito mais favorável para ambientes onde a emoção flui nos relacionamentos, a criação artística, essas coisas que exigem mais um elemento intuitivo e emocional do que o racional. E, naturalmente, na lida com as coisas financeiras e materiais, a racionalidade é sempre bem-vinda. Então, cuidado e atenção nessa semana. Quando Vênus entra em Áries, mais ali para diante, do meio para o final da semana, né? Depois nós vamos ver o dia exato na sequência aqui do vídeo, ele traz uma energia. Imagine que Vênus é o planeta do dar, compartilhar, no signo do obter, do comprar, né? Então, é um movimento assim ativo na busca de compartilhamento, na busca de parcerias, porque na sequência o Vênus faz um sextil com Plutão e esse sextil traz a oportunidade de transformações positivas nas finanças, nos negócios, nos relacionamentos, trazendo uma força poderosa para que você se direcione melhor na sua vida como um todo, mas especialmente nesse âmbito das finanças e dos relacionamentos, que são as áreas principais regidas por Vênus. Então a gente vê que a semana tem uma tendência bem interessante e dupla, né? Começa meio mais difícil um pouco, depois vem surgindo então as facilidades. Quando a gente analisa o mapa astrológico da Lua minguante, que acontece no dia 2, na terça-feira, mas ele rege a semana, né? Nós vemos ali que há Marte, Saturno, Vênus e Netuno estão em peixes, né? E isso é bem interessante, porque a energia pisciana é uma energia que ela tem um caráter dispersivo. E, de um outro lado, ela tem um caráter de seguir a onda. Então, nós temos que ter um cuidado, porque se a onda não for boa, nós não devemos seguir, né? Então, muita atenção para não embarcar em ondas, que maravilha, que vai dar certo, tá tudo legal, bacana e tal, e de repente não é bem assim. Então, muita atenção nesse sentido. Também eu quero destacar aqui que Júpiter e Urano já estão próximos um do outro, o suficiente para começar uma influência mais forte da conjunção de Júpiter com Urano, que acontece no signo de Touro, né? E a Lua minguante é em Capricórnio. Então a energia do elemento terra também se faz presente, de forma que é um tempo de buscar novas visões, novas oportunidades, novos caminhos. Sabe, a gente olhar com uma amplitude um pouco maior tudo aquilo que a gente pode fazer. Então é hora de novos horizontes, é hora de trazer o uso, por exemplo, de tecnologias, inteligência artificial, todas essas coisas, mas num sentido prático, porque Touro é um signo da concretude,
da segurança, fazer as coisas para que a gente tenha mais segurança material, em primeiro lugar, mas também segurança emocional, segurança pessoal, para poder caminhar para frente. Então é hora de buscar novos conhecimentos, é hora de buscar novas possibilidades, é hora de fazer as pazes com a tecnologia, com a evolução tecnológica, né? Lembrando que sempre quando tem uma novidade, algo novo, tem os prós e os contras, né? Então, se a gente se concentrar nos prós, nós podemos obter resultados melhores. Esse mapa, né, da Lua Nova também, aí calculado aqui para o Brasil, ele também tem uma concentração de planetas no intervalo aproximado aí de 120 graus. Isso faz com que seja uma energia bem concentrada, reforçando aquilo que eu já falei, que é um tempo maior de introspecção, de avaliações internas. E cada dia tem a sua característica particular. No domingo, né, já começando assim com a força da lua minguante, os aspectos são assim um pouco mais ligados à ilusão, fantasia. Então, assim, evite fazer compras, por exemplo, que é sujeito a você comprar a mais, ou, por exemplo, vai comprar uma roupa, compra a roupa que está linda ali na vitrine, achou legal, depois você não usa, porque quando chegar em casa ficou feia. Então, no sentido assim bem simples, mas quando a gente extrapola isso para uma visão mais ampla, é um dia que requer de nós bastante atenção, prudência e cuidado nas relações pessoais, interpessoais, como dizem, e também nas perspectivas, nos sonhos, nas ideias. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, que isso, que aquilo. Então, tenha assim em mente que é sujeito a ter um bom grau de ilusão e fantasia nesse dia. Já na segunda-feira, como eu disse, né, Mercúrio inicia a retrogradação, a Lua já entrou em Capricórnio. Então, é um dia que a palavra assim é resistência, né? É um dia onde parece que você vai fazer as coisas e tem uma resistência que não permite que as coisas andem com muita facilidade. Eu vejo que é bom a gente usar esse dia mais internamente, tanto pessoalmente, profissionalmente, tá ali, né? Raízes e tubérculos, quer dizer, olhar para dentro, fazer análises criteriosas, profundas, detalhistas, né? Começando esse processo de revisão. Já na terça-feira, que é a própria lua minguante, conforme eu examinei, a gente encontra aspectos positivos, aspectos que favorecem a lida com assuntos legais, jurídicos, tecnologia, construção, estruturação, organização. É um dia excelente para fazer uma reunião de planejamento, de organização, de desenvolvimento de táticas, de operação. Então, um dia, assim, positivo nesse sentido, né? Lembrando que Mercúrio está retrógrado, né? Nós estamos na lua minguante, então tudo dentro desse guarda-chuva. Na quarta-feira é quando Vênus faz a conjunção com Netuno. Normalmente, essa conjunção traz especulações no mercado. Então, vem coisas assim que parecem fantásticas e a gente tem que ter o cuidado. Aqueles que trabalham com investimentos, com bolsa de valores e tal, têm nesse dia oportunidades, sem sombra de dúvida. Mas não é dia para amador, é dia para gente que sabe o que está fazendo ali, que conhece todos os processos. Porque quando o Netuno está envolvido, fica sujeito a ter sempre alguma coisa por trás que não está sendo vista. Então, na vida dos comuns que não lidam com a parte financeira, esse aspecto indica a necessidade da gente ter um olhar um pouco mais acurado em relação a tudo aquilo que a gente faz, nos relacionamentos profissionais, pessoais, no processo de tomada de decisão, em tudo aquilo que a gente fosse envolver num sentido prático, é preciso olhar que pode ser que esteja alguma coisa passando sem ser percebido. De um outro lado, existem bons aspectos que trazem também oportunidades de negócios, oportunidades de se encontrar com pessoas ou com situações novas que são positivas e são favoráveis. O que é preciso é ter essa atenção criteriosa e minuciosa. Na quinta-feira, nós temos o sextil do Sol com a Lua,
Mas daquela conjunção de Júpiter e Urano acontece uma quadratura, né, da Lua com ela. Então é um dia de tensão, um dia que a gente tem que ter cuidado para não se precipitar nas coisas, cuidado com as mentiras, cuidado com exageros de toda ordem, cuidado com a compreensão muito imediatista das coisas. Então não é um dia muito favorável à tomada de decisões, né? Nosso programa aqui, Decisões com Astrologia, então evite decisões de maior porte nessa quinta-feira. Já na sexta-feira, Vênus já ingressou em Áries a 1h da manhã. Nós temos um dia mais dinâmico e fluido para lida com documentos, papéis, registros, transportes, comunicação de uma forma geral. Então, nesse sentido, é um dia positivo, né? A Lua vai estar em Peixes, sempre tomando aquele cuidado de que pode haver uma dispersão, né? Mas com esse cuidado, é um dia positivo diante de tudo isso. Já começa a força da Lua Nova, que no sábado se apresenta de forma positiva, né? Vênus faz um sexto com Plutão e, portanto, traz oportunidades de renovação, de transformação, de melhorias, oportunidade de negócio, oportunidade de relacionamentos. Começa um tempo nesse sentido, né, mais favorável. Então, essa semana é uma semana bem interessante, né, com uma movimentação ativa, dinâmica, mesmo sendo a Lua minguante, mas trazendo para nós oportunidades, trazendo para nós assim, algumas dificuldades para que a gente possa encontrar as soluções e as facilidades que decorrem dos desafios que a gente precisa vencer. Então, se você se ligar nesse movimento, dentro daquilo que eu falei aqui, certamente você terá bons resultados nessa semana.